João capítulo 20, versículo 24 em diante, diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o dedo onde estavam os pregos, e puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, trancafiadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Imagina ouvir isso do próprio Jesus. A gente fala paz do Senhor, né? Aqui é o próprio Senhor dizendo: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Esses, porém, os sinais, os milagres que estão registrados, estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Amém? Eu não sei você, mas sempre quando passamos da sexta-feira da paixão, que é quando Jesus, ele morre na cruz, ele é morto na cruz, eu não sei você, mas eu sempre me pego pensando como foram terríveis as horas, os dias, até aquele enfático domingo de manhã. Você já imaginou isso? Jesus morreu. Como é que foi para os discípulos aquele momento entre a morte de Jesus e a ressurreição? Aqueles homens, aqui agora 11 deles, lembrando que o 12º, Judas, foi quem traiu Jesus. Aqueles homens, eles foram escolhidos por Jesus. Eles abandonaram as suas vidas para seguir aquele mestre, e aquele mestre era um mestre diferente, porque os mestres da época não eram como Jesus. Jesus não tinha apenas autoridade nas suas palavras, Jesus também tinha poder nas suas atitudes. Não era somente aquilo que Jesus falava que era bonito, que era legal e que era poderoso, mas as atitudes de Jesus também eram poderosas. Às vezes os mestres só tinham palavras, mas não tinham ações. Jesus não, ele era diferente. Os discípulos, eles não só assistiram da primeira fileira, eles não só assistiram de perto, mas eles participaram de situações extraordinárias. Os discípulos foram testemunhas de milagres incríveis, ouviram coisas maravilhosas demais. Por certo, Jesus não escolheu aqueles homens por serem os mais bem preparados da sua época. Aqueles homens não eram os mais promissores, e talvez seja até por isso que eles estão temendo, que eles estão com medo, as portas fechadas, com medo dos judeus, porque se fizeram aquela atrocidade com o mestre, se prenderam o mestre, se torturaram o mestre, se mataram o mestre de uma forma tão brutal, por que não fariam com os discípulos? O que não fariam com os seguidores desse Jesus? De acordo com o relato bíblico, o único discípulo que esteve perto o suficiente de Jesus, do início ao final, foi João. Pedro até tentou caminhar próximo de Jesus, mas ele acabou fugindo. No caso, ele acabou negando Jesus. Só que João é aquele que está perto de Jesus. Ele é o discípulo que ele está em cada momento das aflições de Jesus, ele está próximo. E talvez, após sepultarem o corpo de Jesus,
Eu imagino que João foi encontrar com os seus amigos, aqueles a quem João dividiu o ministério por um tempo. Eu não sei, mas eu consigo imaginar, a Bíblia não fala isso, que aqueles homens esperavam uma reviravolta. Não seria legal? Prenderam Jesus, levaram ele, colocaram ele na cruz, ele disse umas palavras bonitas, desceu um anjo, tirou ele de lá, exterminou os romanos. Não seria legal isso? Coisa de filme, né? De filme da Marvel. Talvez alguém esperava uma reviravolta, um plot twist. Talvez alguns dos discípulos esperavam que aquilo seria resolvido de alguma forma. Alguém poderia esperar que, olha, tudo bem, Jesus foi preso, ele foi açoitado, e agora ele vai ser livre. Pronto, é muito sofrimento para uma pessoa só. E eu penso que João foi o portador das más notícias. Aquele que foi chamado por Deus, por Jesus, para ser portador das boas novas, agora é portador das más novas. Eu consigo imaginar alguém chegando para João, talvez Tiago, talvez o Simão, o Zelote, falando: e aí, João, eu ouvi alguns boatos aí que Jesus, o nosso Jesus, ele sofreu muita coisa, mas fala para mim, é mentira, não é verdade? Fala, é mentira, não fizeram isso com Jesus. E João, olha, em prantos, ainda em choque, contando cada relato, cada ação, cada momento. Olha, depois de açoitarem o nosso mestre, você tem que ver, as multidões começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Eu tentei fazer alguma coisa, mas era o único ali gritando: não, não. E depois disso, o que aconteceu, João? Depois disso pegaram Jesus e obrigaram ele a carregar aquela trave daquela cruz durante as ruas até o lugar onde ele seria erguido. E Jesus caiu. É mesmo, João? E o que você fez? Eu não pude fazer nada. Os soldados pegaram um qualquer ali e falaram: levanta aí, ajuda ele. E quando chegaram lá, e o que aconteceu? Pregaram o nosso mestre numa cruz. Não tiveram dó. Não agiram com piedade. Trataram Jesus como se fosse um animal, como se fosse um rebelde. Trataram Jesus como se fosse um bandido, um revolucionário. E mataram o nosso mestre. Para aqueles homens que deixaram tudo para seguir a Jesus, não era apenas um mestre que tinha morrido. Para aqueles homens, o que tinha morrido era a esperança. E não é qualquer tipo de esperança. Naquela cruz, era a esperança que eles tinham de que tudo mudaria. Aqueles homens nutriam no seu coração a esperança de que aquilo que eles viveram com Jesus não era algo momentâneo e passageiro, mas era algo duradouro. Aqueles homens esperavam ver Israel restaurado, esperava ver o seu povo livre, esperava ver o reino de Deus manifestado e de forma plena no mundo. Aqueles homens talvez esperavam que a injustiça seria confrontada, que o sistema religioso seria exposto, que os doentes continuariam sendo curados, que os rejeitados fossem acolhidos. Mas ali naquela cruz, e agora, dentro daquele sepulcro, parece que nada faz sentido. Parece que tudo se perdeu. Com Jesus, parece que ali, aquele corpo que é colocado no sepulcro, as expectativas daqueles discípulos também é colocado ali. Talvez aqueles homens, pela primeira vez na vida, encontraram o propósito deles. Talvez aqueles homens que deixaram tudo para seguir a Jesus pela primeira vez na vida, homens comuns, homens simples, pela primeira vez na vida eles encontraram alguém que deu propósito à vida deles, e esse alguém morre. Esse alguém é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse alguém aqui é aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. É aquele por meio de quem Lázaro, o filho da viúva de Naim, e o filho e a filha de Jairo foram ressuscitados. Mas esse morreu agora. Ressuscitou alguns para morrer. Na cruz morre a esperança daqueles homens, pelo menos por um momento. Só quem já perdeu alguém da sua família,
Só quem já perdeu alguém do seu ciclo de amigos sabe que as primeiras horas e os primeiros dias depois da perda parecem intermináveis. Parece que o relógio não passa. Parece que as coisas não estão mais funcionando. Parece que o mundo parou. São só 3 dias, mas parecem uma eternidade. Medo, tristeza, incerteza, dor, tudo isso era o que preenchia o coração daqueles homens após a crucificação do seu mestre. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja vivendo exatamente isso. Um período de dor na sua vida, um período de dor na sua família, momentos de incertezas. O nosso país passa por momentos assim. Logo mais a gente vai começar as eleições e vir aquela loucura. Mas às vezes você tem vivido na sua vida momentos de incertezas. Talvez você tenha vivido isso, uma tristeza que você não consegue explicar. Alguém olha para você e fala assim: por que você está tão triste? Você fala: não sei, só sei que eu não tenho vontade de viver. Mas o que aconteceu? Alguém falou alguma coisa para você? Disseram algo? Você ouviu? Não, eu sinto isso. Você começa a nutrir na sua mente pensamentos ruins, pensamentos de morte. Talvez alguém aqui nessa noite esteja assim. No entanto, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite. Às vezes dura mais do que uma noite. Às vezes dura 2 noites. Às vezes é uma semana inteira na escuridão. Às vezes você tem passado meses nessa escuridão da noite. Anos, já são anos, Alex, nessa escuridão. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A alegria vem pela manhã. Naquele domingo, irmãos. Naquele domingo, irmãos. Ainda estava escuro. Maria Madalena, como elas faziam já, ela foi ao túmulo de Jesus. E quando ela chega, ela se surpreende. Aquela grande pedra que tapava aquele sepulcro foi rolada. Ela estava com as portas abertas. Ela entra já meio perdida das ideias e ela chega à conclusão: roubaram o corpo do mestre. Não está ali. Eu procurei, olhei debaixo das pedras, levei até uma lanterna, liguei meu celular com a lanterna e procurei, não achei, não estava lá. Maria Madalena sai correndo para contar para Pedro e João. Pedro, João, vocês não sabem o que aconteceu. Roubaram o corpo de Jesus. Não basta apenas terem açoitado ele, não basta apenas terem blasfemado contra ele, não basta apenas terem matado ele, roubaram também o corpo dele. Pedro e João saem correndo em direção ao sepulcro. E quando eles chegam lá, eles comprovam a mesma coisa: o corpo de Jesus não estava ali. O texto diz que eles creram, mas talvez ainda tinha um pouquinho de receio e de medo. Vai que Maria Madalena estava certa, vai que verdade, roubaram o corpo de Jesus. Só que eles voltam para casa, eles voltam para onde eles estavam reunidos. E Maria continua ali. Maria Madalena continua ali chorando. Então 2 anjos aparecem e dizem: mulher, por que você está chorando? Mulher, por que você está em prantos? Ela responde: levaram o meu Senhor e eu não sei para onde. Levaram o corpo do meu mestre e eu nem sei quem foi e para onde foi. Ela se volta e ela então vê Jesus. Só que ela não reconhece Jesus, ela pensa que é um jardineiro. Até que Jesus, ele se vira àquela mulher e pergunta: por que você está chorando? Quem você procura? E ela diz: bom, eu estou procurando o meu mestre. Ela está falando com Jesus, ela não percebeu ainda. Eu estou procurando o meu mestre, roubaram o corpo dele. E então Jesus, ele faz aquilo que é maravilhoso, porque ele faz ainda conosco hoje. Jesus chama aquela mulher pelo nome: Maria. Irmão, quando você ouve a voz de Jesus chamando o seu nome, não tem como você continuar enganado.
Quando ela ouve Jesus pronunciando o nome dela, Maria, ela se volta para Jesus e diz: Rabone, que isso quer dizer mestre. Mestre, o Senhor, é verdade, você ressuscitou. Jesus fala: calma, Maria, calma, segura. Tem algumas coisas para resolver. Mas faz o seguinte, vai e conta para os discípulos. Eu imagino que aquela mulher foi que nem o Flash. Ninguém parou ela. Se tinha alguém no sinal e ela vendendo bala, ela falou: depois eu passo aqui e compro. Foi embora. Se tivesse em radar, ela seria multada, tenho certeza. Se fosse em São Paulo, pior ainda. Ela chega onde os discípulos estavam e conta o que aconteceu. Eu vi o Senhor. O texto vai dizer que ao cair da tarde, com as portas trancadas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Lembra? Se eles fizeram isso com o mestre, o que eles não fariam com os discípulos? Os discípulos qualquer ali. Estando a portas trancadas, Jesus se põe ao meio dos discípulos e diz: paz seja com vocês. Você consegue imaginar a alegria daqueles homens? Daqueles homens que tinham perdido talvez a esperança, daqueles homens que já não conseguem mais colocar a cara na rua por medo, daqueles homens que falaram: olha, o que vai ser da gente? Se alguém lembrar que nós andávamos com Ele, nós vamos morrer também. Ele nos deixou, Ele prometeu tantas coisas e agora Ele foi embora. E agora esse homem aparece com as portas trancadas. Nem as portas podem impedir Jesus. E Ele diz: paz seja com vocês. Imagine a alegria, a surpresa daqueles discípulos de ver novamente aquele que foi morto de forma tão brutal. Agora Ele está vivo. Só que nesse primeiro encontro, um dos discípulos não estava reunido, não estava com eles. Tomé não estava com os discípulos. E quando no outro dia ele ouve os relatos, o primeiro dia da semana é domingo, assim como hoje. Imagine que na segunda-feira, aqueles homens estão de sorriso aqui. Nada vai nos impedir mais. Eles estão contentes. Jesus está vivo. Nós vimos Ele. Ele falou conosco que Tomé pegou o bonde andando. Imagine Tomé: abre a porta aí. Segunda-feira, fala: Tomé, você não acredita, se não veio ontem. Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, já assistiu? Tem uma galera, as minhas referências são as melhores, com certeza. Mas o Drew, que é o irmão do Chris, ele não vai para a escola e vira uma loucura e tal. É tipo isso, no dia que o Tomé não esteve, Jesus apareceu. No dia que você não vai para a igreja, tem teatro, tem música nova, tem aviãozinho do baú, aí você, no dia que você, né? Tem um monte de coisa. Imagine que Tomé passa a semana inteira ouvindo os discípulos: Tomé, cara, você não acredita, Jesus está vivo. E Tomé: não, se eu não ver os furos nas suas mãos, e se eu não colocar o dedo no furo das suas mãos, e colocar a mão aonde aquela lança foi ali enfiada ao lado, eu não vou crer. Obstinado, eu não vou crer. Talvez a gente, à primeira vista, julgue muito rápido Tomé. Eu e você somos assim. Porque a nossa leitura que nós temos da palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus como superiores. Você pensa que não é um crente de pouca fé como Pedro. Não, no lugar de Pedro, eu não só ia andar sobre as águas, mas eu ia surfar. Fazer um drop. A única coisa que eu sei, e nem sei se é de surf. A gente pensa que a gente não é que nem Filipe, quando Jesus fala assim: olha, dê de comer vocês a essa grande multidão. E Filipe fala assim: mas eu contei aqui o que a gente tem, e o que a gente tem não dá nem para comprar 1% para alimentar essa multidão, não dá, Jesus. E a gente fala: a gente tem que ter fé. Está vendo, Filipe não teve fé. A gente olha para os personagens da Bíblia com um tom superior. Eu não vou fazer o que Davi fez, eu não vou ser teimoso como Sansão foi. Mas a verdade, irmãos, é que o nosso coração se assemelha muito ao coração de Tomé. Porque diante da dor, porque diante da frustração, porque diante das expectativas enterradas, a dúvida surge. E é exatamente sobre isso que o nosso texto trata, e por isso que ele é tão importante. Porque o nosso texto dessa noite nos ensina algumas verdades sobre a dúvida.
essa realidade humana. A primeira verdade que o nosso texto, ele nos ensina, é que o terreno fértil, o terreno ao qual a dúvida ela é plantada e ela cresce e ela prospera, é a ausência. O terreno fértil para a dúvida, para a incerteza crescer, florescer e se tornar forte, é a ausência, é a distância. O texto ele começa com um detalhe que à primeira vista parece pequeno demais para nós e parece que não tem muita importância, mas carrega um grande significado. João, o evangelista João, diz que Tomé, um dos 12, não estava juntamente com os discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez. No versículo 19 nós vemos isso. Jesus aparece pela primeira vez no domingo da ressurreição aos seus discípulos e Tomé não estava ali. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia se revelado a algumas pessoas, Jesus já tinha falado com os seus discípulos, mas Tomé não estava lá. E exatamente por não estar presente, Tomé perdeu a oportunidade que os outros tiveram. Tomé não ouviu o que os outros ouviram. Tomé não experimentou o que os outros experimentaram. A dúvida, irmãos, nem sempre nasce de um coração que se nega a crer obstinadamente. A dúvida nem sempre surge de um coração que se nega a crer. Muitas vezes a dúvida surge justamente por nós não estarmos presentes quando Cristo se revela aos seus. Enquanto os outros discípulos eles estavam reunidos, mesmo com medo, mesmo com temores, mesmo confusos, eles estavam reunidos. Enquanto os outros discípulos estavam reunidos, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, enquanto os discípulos estavam reunidos, todos quebrados, cheios de incertezas, eles estavam reunidos, mas Tomé estava em outro lugar. Não sabemos o que Tomé estava fazendo, não sabemos o que aconteceu com ele para que ele não estivesse com os seus irmãos reunidos ali. A única coisa que sabemos é que todos estavam com medo dos judeus. Porém, o que o nosso texto nos ensina é que existe um ambiente onde Jesus decidiu se revelar. Preste atenção, existe um ambiente que Jesus decidiu se revelar. E naquele momento o ambiente era na comunhão dos seus discípulos, na reunião dos seus discípulos. Por certo, aquele ajuntamento não era perfeito. Ali tinha homens que temeram por suas vidas e fugiram. Quem é que ficou com Jesus? Ninguém. Foram embora. Por certo, irmãos, aquele ajuntamento não era perfeito. Haviam homens que em outros momentos disseram estar prontos para serem presos e até mesmo para morrerem com Jesus. Tomé era um deles. Pedro era um deles. Ali não estavam os mais fortes, ali não estavam aqueles que eram cheios de fé, naquele ajuntamento não estavam aqueles que tinham toda a sua vida resolvida, mas foi naquele pequeno ajuntamento de pelo menos 10 discípulos, cheios de medo e com o coração apertado, que Jesus decidiu se revelar aos seus. Nós vivemos hoje em uma geração que muitas vezes relativiza e diminui a importância de estarmos juntos, de congregar, de estar reunido na igreja. Vivemos hoje em uma geração que relativiza a importância de você participar de uma igreja, de você ter uma igreja, de você pertencer a uma igreja. Dias que as pessoas pensam que uma vez por mês, se eu for uma vez por mês na igreja, já está de bom tamanho. É ceia. E ceia de Páscoa, ela é mais especial ainda. Tem um bônus, né? Na ceia você tem aqui, na ceia de Páscoa tem um bônus. Tem gente que acredita que é isso. Se eu for na igreja uma vez por mês, já está de bom tamanho. Vivemos dias de uma geração que pensa que ir aos domingos, todos os domingos, na igreja, é fanatismo. Alex, é que você não sabe o que eu fiz. Trabalhei muito essa semana e você acha que eu sou um vagabundo.
E você acha que os voluntários, os intercessores, a equipe de louvor, todo mundo não está fazendo nada da sua vida. Vivemos dias onde as pessoas pensam, não, mas Alex, isso aí serve para quem se candidata, eu não tenho a obrigação. Eu posso vir quando eu quiser, sim, você vem quando você quiser, ninguém toma conta da sua vida. Mas a gente acha que é muito. Estar reunido com os irmãos, não, uma vez por semana, uma vez por mês, um mês sim, um mês não, uma vez por semestre já está de bom tamanho. Eu tomo aquela ceiazinha, reseta os pecados, porque você ainda acredita que a ceia tira os pecados, a ceia não tira pecado de ninguém, e você segue a sua vida. Porém, o que o nosso texto nos mostra, que nós vemos ecoar por toda a Bíblia, é que existe um lugar onde a fé é fortalecida, e esse lugar é justamente na comunhão do povo de Deus reunido. Os discípulos estavam reunidos, e Jesus se revelou a eles. Tomé não estava lá. Tomé não participou disso. Aquele que se afasta da comunhão, aquele que se afasta do participar, aquele que se afasta do estar junto, aos poucos começa a enfraquecer na fé. Todo membro que se separa do corpo, com o tempo apodrece e morre. Faz um experimento, corta a sua mão, estou brincando, faz isso não, misericórdia. Aí chega a pessoa no próximo culto aqui, não, então o pastor falou para mim fazer isso. Mas aqui, se eu cortar minha mão, passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, daqui a pouco ela está podre, morreu. Esse membro não tem nem como salvar. A mesma coisa acontece comigo e com você. Todo membro que se aparta do corpo de Cristo, 1 hora ou outra vai apodrecer, vai enfraquecer e vai morrer. Ai, Alex, você está jogando maldição sobre mim porque eu não estou vindo para a igreja sempre. Não, irmão. Eu estou falando de anatomia, daquilo que Deus criou da gente. E Deus usa, Jesus usa exatamente esse corpo aqui, ó, não esse, que não está tão legal, mas usa o corpo como exemplo. Cada um é membro desse corpo, todos os membros são importantes, os menores, os maiores, todos são importantes. Só que se você quer ser um membro do corpo e você quer estar fora do corpo, irmão, não ache estranho que você comece a enfraquecer. Não ache estranho que você comece a duvidar. Não ache estranho que você comece a morrer. Certamente nós temos acesso aonde nós estivermos a Deus. Porém, irmãos, existe um lugar que Jesus escolheu para se revelar de maneira especial. E esse lugar é a reunião dos seus. Esse lugar é o lugar que nós chamamos de igreja. Jesus pode se revelar na sua casa, sim ou não? Sim, com certeza. No seu trabalho, sim ou não? Sim. O seu chefe lá é da Umbanda, ele pode se revelar lá? Com certeza. Na sua faculdade, com aquele seu professor ateu, Jesus pode se revelar lá? Sim. Mas Jesus, ele institui um lugar especial. O lugar de reunião, ele nem sempre vai ser perfeito. A igreja visível aqui, a igreja constituída por todos nós, nem sempre vai ser perfeita. Mas o que nós vemos na Bíblia é que ela sempre será necessária. Acaso você acha que Jesus faz algo por fazer? Eu acho muito bonito quando Jesus ele multiplica os pães e peixes em João 6, e ele fala, olha, separem aí grupos de grupos, e aí vocês vão passando os cestos, e quando todo mundo forrar o bucho, vocês vão recolher, Jesus fala isso, lê na sua casa, João 6, vocês vão recolher as sobras para que nada se perca. Você acha que Jesus ele faz alguma coisa só por fazer? Ele instituiu a igreja, ele morreu pela igreja, para a gente tratar a igreja como qualquer coisa? Você acha que sim? Claro que não. Claro que não. Estar presente no lugar onde os irmãos se reúnem é um dos meios que Jesus estabeleceu para proteger o nosso coração. Esse lugar não vai ser perfeito, irmãos. Não vai ser perfeito porque ele é feito de gente que nem você. Gente que nem eu. Todos nós somos pecadores. Não existe aquele que é mais santo e aquele lá que não tem tanto pecado. Não, todos nós estamos no mesmo lugar, precisando do mesmo Cristo.
Não é porque você jejuou essa semana toda que você precisa só 10% de Jesus. Não, você precisa 100% de Jesus e que seja transbordante e abundante. Todos nós. E é claro que nós podemos compreender, principalmente nos nossos dias, que essa ausência não é somente física. Essa ausência está longe da comunhão, está longe do corpo de Cristo, também pode ser uma ausência de coração. Porque afinal é muito provável, é possível sim, você estar no lugar certo e mesmo assim não estar lá. É possível você estar no culto, ouvindo a palavra, é possível você estar aqui sentado, é possível você bater palma, é possível você cantar ao Senhor e estar com a mente longe, e estar com a mente distraída. É possível você estar aqui pensando no que vai acontecer na sua semana. Alguém no final do culto pergunta: o que foi pregado? Você fala: nossa, você acredita que eu esqueci? Eu tenho uma memória ruim. Não é memória ruim, é falta de atenção também, irmão. E se é memória ruim, eu já falei como você resolve. Traz um bloco de nota, papel e caneta e anota. Para certas coisas nós não esquecemos. Deixa alguém te dever R$2. Não precisa ser nem 1.000 não. Está te devendo R$5. Passa-se 5 anos, você fez até a contagem, segundo a inflação, você faz o cálculo atualizado. Mas eu tenho dificuldade de lembrar. Não, é que você tem pouca energia para gastar a sua atenção. Você quer gastar a sua atenção com outra coisa. Você está aqui, sua cabeça está longe. Você está aqui, está pensando em outras coisas. Você está aqui de corpo, mas não de alma. Muitas vezes a diferença de alguém ser alcançado pela palavra de Deus e alguém que sai do mesmo jeito da igreja não está naquilo que foi pregado. Eu não vou tirar das nossas costas que às vezes a gente erra, né, pastor João? Às vezes fala coisa que não deveria falar, às vezes a gente está emocionado, sai, a gente fala: nossa, foi embora, deixa eu tentar buscar, não deu. Corta no vídeo. Mas às vezes não é naquilo que foi pregado, mas é no coração que ouviu, que recebeu. Não é engraçado que no mesmo culto existem pessoas que foram tocadas por Deus, foram transformadas, foram renovadas, pessoas que vêm ao culto e saem maravilhadas por tudo que aconteceu, e no mesmo culto tem gente que está falando assim: nossa, hoje o culto foi horrível. Não é estranho isso? O mesmo culto, a mesma palavra, a pessoa ouviu os mesmos louvores, às vezes sentou uma do lado da outra, e para uma foi maravilhoso e para outra foi terrível. Eu levei isso em oração a Deus por muito tempo, e aquilo que Ele falou para mim é que tudo depende do ouvido de quem ouve, dos olhos de quem vê e do coração de quem recebe. Irmão, poderia estar aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, e você fala assim: hoje foi horrível. Poderia estar aqui o Luciano Subirá, e você fala: nossa, que terror. Tudo depende do olho de quem vê, do ouvido de quem ouve, do coração de quem recebe. Pessoas são tocadas e transformadas porque está com o seu coração disposto, está com o seu coração aqui, está com a sua mente aqui, está com o seu físico aqui. E vai ter pessoas que vão sair daqui vazias, porque estão aqui, mas o coração está cheio de amargura. Porque estão aqui, mas o coração está cheio de preocupações. Porque estão aqui, e pelo fato dessa distância, não de corpo, mas de mente, mas de alma, a pessoa está cheia de dúvidas, de incertezas. A questão não é que Deus não esteve presente no culto. A questão não é que Deus não falou hoje. Deus não falou não, hein? Estava até esperando, mas Deus não falou não. A questão não é essa. A questão é que nem todo coração está disposto a ouvir, nem todo coração está disponível para receber. O ponto que nós podemos trazer para os nossos dias é que não adianta você estar no ambiente certo. Nós precisamos também ter o coração no lugar certo. Vivemos dias em que as pessoas desejam os benefícios, mas elas não querem o compromisso. Isso na vida normal, né? Você não vê aí
O homem sai com 10, 15, 20, a mulher sai com 10, 15, 20, beija ali, fica acolá. Eu não quero me apegar. E aí, quando é que vai casar? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa acontecer. E aí, quando vai resolver? Eu não quero me apegar a compromisso, ter que assinar papel. Não. A gente vive em dias que as pessoas querem um benefício, mas não querem um compromisso. E na igreja a mesma coisa. Queremos que os pastores e os líderes liguem para a gente. Nós queremos ser lembrados, queremos ser cuidados. Eu lembro que um pastor, que foi um pastor meu, ele falou: Alex, uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou muito decepcionado com o senhor. Ele falou: por quê? Porque o senhor não lembrou do aniversário do meu filho. Mas você nem traz seu filho para a igreja? Nem sei quem é o seu filho, você nem posta a foto do seu filho. Você nem vem para a igreja direito, irmã. Você não traz seu filho, você não vem para a igreja, eu vou lembrar de quem? Queremos ser lembrados, queremos ser cuidados, queremos atenção, queremos o apoio da igreja, das pessoas da igreja nos momentos difíceis, mas nós não queremos estar presentes, nós não queremos caminhar juntos, nós não queremos nos envolver. Sabe o que é, Alex? Eu vim de outro ministério e lá eu fui ferido, irmão. Enquanto você abraçar essa ferida, você vai morrer ferido. E só, e acaba ali. Nós esperamos da igreja aquilo que só pode ser vivido dentro da igreja, em comunhão, mas ao mesmo tempo nós queremos nos manter distantes. Aí eu venho de vez em quando, eu recebo um passe do pastor com óleo ungido, e aí eu ganho a minha semana toda. Eu volto quando eu senti uma energia ruim. Misericórdia, irmão. Quando eu senti uma energia ruim, aí eu volto. Não, irmão, você já está ruim, não é só energia não. A gente não aparece, a gente não dá satisfação, a gente espera e a gente quer que todo mundo corra atrás de nós. Eu sempre falo para minha esposa que às vezes eu uso esse momento para ser o meu divã também. Mas, irmão, desde quando eu me tornei pastor, eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu recebi. A Luciana já está dando risada, Deus está falando agora, ó. Fala, Deus. Mas quantas vezes eu recebi uma mensagem falando: e aí, Alex, como você está? E a mensagem só fica nisso. Às vezes começa: como é que você está? Você mal escreve: estou bem. A pessoa: eu queria isso. Deus está falando, irmãos. Eita, Jesus. Mas é verdade. E aí nós queremos que a igreja vá na nossa casa, a gente quer visita. A gente quer que as pessoas nos adulem. A gente quer que as pessoas vão até onde nós estamos, visitem o nosso filho. Olha, tem um primo meu, onde que seu primo mora? Lá em Itaquaquecetuba. Vamos lá, você quer que isso aconteça, mas nem para a igreja você vem. Só vem para a ceia porque você fala assim: vai que Jesus volta no meio termo, pelo menos eu vou falar para ele: tomei ceia. Você acha que isso vai adiantar alguma coisa, irmão? Faz o seguinte, na sua casa, pega um pão puma desse tamanho, engole ele assim, ó, e toma uns 3 litros de suco. Aí você vai achar que vai dar certo. Vai lá. A fé, ela não se desenvolve no isolamento. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Amém. Mas a fé, ela é fortalecida no relacionamento. Lendo esse texto nessa semana, eu fiquei me perguntando por que Jesus, quando ressuscita, ele não vai lá na casa de Pilatos. Pilatos abre a porta: meu Deus, o que o senhor está fazendo? Eu não acabei de matar você? Não seria muito... Não, fala a verdade, a gente com a nossa cabeça, não seria melhor isso? Imagine o susto que Anás e Caifás tomaria. Imagine Jesus aparecer no meio do templo e falar: galera, vocês me mataram, agora eu vou destruir esse templo, como eu falei, pega uma marreta aqui, ó. Não seria melhor? Eu fiquei pensando nisso. Por que Jesus ele não vai até esses homens que fizeram de tudo para matar ele? A resposta é que a ressurreição, ela só pode ser testemunhada em relacionamento. Esses homens que tramaram contra Jesus e foram instrumento da morte de Jesus, eles viram os milagres, eles viram a multiplicação, viram o coxo andar, viram o cego enxergar, e nada disso serviu para que eles crescem.
Se eles vissem Jesus ressurreto, eles não, em nenhum momento eles teriam coragem de assumir. E a palavra de Deus diz, nas cartas nós lemos que foi da vontade de Deus, exatamente isso, que por causa da loucura da pregação, é muito louco, irmão, você chegar e falar assim: galera, judeus, sabem aquele Jesus que vocês mataram? Ele ressuscitou. Alguém falaria: você está ficando maluco. E é isso. Jesus usa exatamente isso. Jesus, ele se apresenta àqueles que ele teve relacionamento. A fé só se fortalece, ela só se torna forte quando estamos em relacionamento. A dúvida, ela não cresce do nada. Você não começa a ter incertezas com relação à sua vida, com relação à sua casa, com relação aos seus negócios. Você não começa a ter incertezas e dúvidas porque, do nada, tropecei na rua e agora estou duvidando. A dúvida, ela precisa de um ambiente. E o ambiente perfeito para a dúvida crescer é a distância. Distância da comunhão, a distância que nós temos da palavra e a distância que nós temos da presença de Deus. Irmão, isso acontece em qualquer lugar. Cadê os casados aí? Você vê a sua esposa, o seu marido todos os dias. Acontece muito disso. Está presente de corpo, mas não de alma. Aí você vai se distanciando. E aquele amor que você jurou lá atrás: olha, minha querida, amor da minha vida, eu morreria por você. Você começa a falar: morrer eu acho que é muito forte. Eu acho que é uma palavra muito forte. Talvez eu tomaria um tiro na mão. Morrer não, tiro não, talvez uma cintada eu recebo, mas morrer é demais. Você percebe que começa a mudar? Muitos casais se distanciam e a incerteza vai começando a esposa começa a ter cada vez mais ciúmes do marido, o marido começa a ter cada vez mais ciúmes da esposa, não há confiança, não há companheirismo. Por quê? Por causa do distanciamento. Com Deus é a mesma coisa. Não espere ser forte, não espere ter uma fé viva se você anda distante, se você não está perto o suficiente daqueles que também estão atrás de Jesus. Igreja, é isso, irmãos. Talvez esse seja o seu diagnóstico. Você tem vivido dias de dúvidas, você tem vivido dias de incertezas pelo fato de caminhar tão longe. Você veio, faz tanto tempo que você veio, nem você lembra quando você veio. E aí você fala: nossa, Alex, nesse tempo foi muita correria, nesse tempo eu vivi muitas coisas, e eu estou até meio, não estou nem, será que Deus ainda está comigo? A gente estava firme, a gente estava forte, e aí agora a gente já começa a amolecer. Incerteza. Talvez esse seja o seu diagnóstico, mas graças a Deus que Deus te trouxe aqui nessa noite, amém? Porque a segunda coisa que esse texto nos ensina é que toda dúvida que encontra Jesus, ou que é encontrada por Jesus, é transformada. Você pode ter chegado aqui com dúvidas, você pode ter chegado aqui com incertezas, mas toda dúvida que se encontra com Jesus, ou que Jesus encontra, ela é transformada. O texto diz que 8 dias depois, porque na antiguidade se contava o primeiro dia, então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 8 dias depois, após uma semana ouvindo os relatos de que Jesus ressuscitou, após uma semana alimentando essas dúvidas, Tomé finalmente está reunido com seus irmãos. Teve que passar uma semana. Talvez, irmão, você não vai conseguir vir na próxima quarta, que é sala de oração. E talvez você vai vir só na próxima semana. Nossa, vai ter só o outro domingo. Tomé, depois de uma semana, finalmente está no lugar que deveria estar. Porém, preste atenção. O problema de Tomé, o dilema de Tomé, a solução para esse dilema não acontece de maneira automática, só porque ele está presente. Estar presente é algo que se espera de todo discípulo de Cristo. Vir à igreja, participar, pertencer, é algo que todo discípulo de Cristo, que se diz discípulo de Cristo, deve fazer. Só que não é só isso que vai acabar com as dúvidas de Tomé. Tomé ainda carrega suas dúvidas, Tomé ainda carrega suas incertezas. Diferente do que muitas pessoas pensam, o problema em si não é a dúvida. Até porque dúvida é algo que faz parte da nossa limitação humana. Eu e você não conseguimos entender tudo.
Eu e você não conseguimos enxergar tudo. Eu e você não conseguimos compreender todas as coisas que Deus está fazendo. Nós não conseguimos compreender Deus. Então a dúvida faz parte da nossa limitação humana. O problema não é a dúvida, o problema é o que nós fazemos com a dúvida. O problema é para onde nós levamos essa dúvida e como nós alimentamos essa dúvida no nosso coração. Existe uma grande diferença entre uma dúvida que levamos até Jesus e uma dúvida que nós continuamos alimentando só no nosso coração. Quando nós alimentamos isso no nosso coração, a dúvida ela cresce, ela começa a ser mais forte, ela começa a moldar as nossas vidas, começa a moldar a maneira como nós enxergamos tudo. Essa dúvida começa a ter mais força dentro de nós, começa a afetar a maneira como nós nos relacionamos com os outros. A gente vai ficando cada vez mais longe. E essa é uma das estratégias de Satanás mais sagazes. O lance não é te tirar da igreja, é te manter na igreja e colocar o seu coração cada vez mais longe de Jesus. Aí parece que quando você abre os olhos, você consegue enxergar o erro. Alex, estava tudo acontecendo, quando eu abri o olho eu vi que fulano fez tal coisa, eu vi. Alex, estava tudo ok, eu passei, eu ouvi uma conversa, estavam falando o nome da irmã. E aí aquilo te chateia. E aí você está na igreja. E aí você cumpre as escalas. E aí você serve. Mas o seu coração fica longe. Nisso a dúvida surge. A dúvida que nós alimentamos, ela muda a maneira como nós nos relacionamos. E aos poucos aquilo que é pequeno, aquilo que é só uma incerteza, aquilo que começa com, será que Deus ainda me ouve? Será que Deus ainda me ama? Começa assim, é bobo. Só que vai criando forma, vai criando força. E chega um momento que essa dúvida que era pequena, essa coisa que era tão pequena, se torna incredulidade. Mas a dúvida que é levada até Jesus, ela encontra um limite. A dúvida, a incerteza que nós levamos até Jesus, ela encontra a resposta, ela encontra a direção. E é exatamente isso que acontece com Tomé aqui no nosso texto. O texto continua dizendo que estando novamente em portas trancadas, Jesus entra novamente e se coloca no meio dos discípulos. Eu acho lindo esse texto, irmão, porque nem as portas trancadas, nem o medo dos discípulos e muito menos a dúvida de Tomé impedem Jesus de encontrá-los. Você acha que algo pode impedir Jesus de ter um encontro contigo hoje? Alex, é que você não sabe o que é que eu fiz. Não sei, mas Jesus sabe. E Jesus sabe exatamente como te encontrar. Jesus, ele não espera que Tomé tenha as suas dúvidas respondidas para se aproximar. Faz o seguinte, Tomé, vai fazer uma faculdade de teologia, quando você tiver todas as respostas, você volta e a gente vai conversar. Jesus, ele não espera que Tomé tenha as suas dúvidas respondidas. Jesus vai ao encontro do seu discípulo exatamente como ele está. Jesus sabe exatamente o que havia no coração de Tomé. Jesus é aquele que sabe exatamente onde a dor dói. Jesus é aquele que conhece as nossas incertezas. E Jesus é aquele que não ignora essas coisas. O homem pode ignorar. O seu marido pode ignorar. A sua esposa pode ignorar. Os seus pais podem não se atentar a isso. Os seus filhos podem não perceber isso. Mas Jesus não. A reunião dos discípulos não é o lugar onde todos estão bem resolvidos, e principalmente a respeito das suas dúvidas. O lugar onde os discípulos se reúnem não é um ambiente de pessoas que chegaram a um nível de perfeição na fé. Irmão, eu acho tão danoso para a igreja de Jesus, aquela pessoa que chega e fala assim, olha, é que você não pode entender isso, é porque você tem que estar num nível de fé maior. Que é isso, irmão? É que você não está no mesmo nível que eu. O que a gente está jogando, Mario? Jogando Sonic, é isso? Alguma coisa assim? Vai passar de fase? Quem é o chefão? Tem algum código de trapaça para pular alguma coisa? O lugar onde os discípulos se reúnem é esse lugar que nós estamos hoje aqui. Lugar de gente quebrada.
lugar de gente sem esperança, lugar de gente perdida, lugar de gente mergulhada na tristeza. Esse é o lugar onde os discípulos se reúnem. Onde os discípulos estão, existe dúvida, existe incerteza. Alex, eu não vou para uma igreja assim, eu quero ir para uma igreja perfeita. Já falei, se você encontrar uma igreja perfeita um dia, não peça carta de recomendação, porque eu não quero estragar ela. Eu mesmo não vou. A igreja perfeita é aquela que Jesus ele vai vir, ele vai arrebatar, mas até lá ele vai trabalhar no nosso coração, ele vai nos ensinar, ele vai nos lapidar e vai nos limpar. Esse é o lugar que nós estamos, lugar de gente quebrada, lugar de gente falida espiritualmente, lugar de gente que tem suas dúvidas, suas incertezas, lugar de gente que chora, lugar de gente que está triste, não sabe porquê, tem casa, tem família, tem dinheiro, talvez não tanto quanto queria, mas ainda tem, pelo menos para sobreviver, tem tudo, mas ainda está triste. Lugar de gente depressiva, lugar de gente com crise de ansiedade, com crise de pânico. É esse o lugar onde os discípulos estão, e Jesus não ignora isso. Só que Jesus também não permite que as coisas continuem assim. Durante toda uma semana Tomé afirmava: se eu não ver as marcas das suas mãos, não colocar o dedo nos furos das mãos e colocar a minha mão ao lado furado de Jesus, eu não vou crer. Durante uma semana inteira ele sustentou isso: eu não vou crer enquanto eu não ver, enquanto eu não tocar, enquanto eu não poder estar ali, eu quero tocar nele. Porém, agora que Jesus aparece a portas trancadas diante dos seus discípulos, ao ser confrontado pela revelação do Filho de Deus, tudo muda em Tomé. Ao ver o Cristo ressurreto, Tomé não argumenta mais. Ao ver o Cristo que ressuscitou, Tomé não questiona mais. Tomé não quer mais provas. Nesse poderoso encontro, a dúvida se transforma em adoração. E aquele homem que disse: eu não vou crer, no versículo 28 ele diz: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Irmãos, essa é uma das declarações mais profundas dos evangelhos. A gente não vê ninguém, nenhum outro discípulo e nenhum outro homem declarando algo tão forte e tão profundo como Tomé pronuncia aqui. Alex, mas são 4 palavras só. Isso. Mas é poderosíssimo, é profundo demais. Porque quando Tomé diz Senhor meu, bom, os discípulos já se dirigiam a Jesus assim. Kyrios, no grego, Senhor, era direcionado ao imperador, alguém que governa. Tomé, ao dizer Senhor meu, ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece o governo de Jesus. Só que tem algo diferente aqui. Tomé diz Deus meu. Isso vai além, irmãos, porque aqui Tomé reconhece verdadeiramente quem Jesus é. Tomé estava olhando para aquele que esteve morto e agora está vivo, e ele diz: o Senhor que está diante de mim não é apenas um mestre, não é apenas o meu amigo que andou comigo durante 3 anos mais ou menos. Não, o Senhor que está diante de mim é o próprio Deus. Muitos antes haviam reconhecido Jesus como o Cristo, Jesus como o Filho de Deus, Jesus como o Messias prometido, mas agora, diante do Cristo ressurreto, Tomé faz uma das afirmações mais completas e profundas a respeito de Jesus. Aquele que duvidou agora adora, aquele que colocou condições agora se rende, aquele que disse eu não vou crer, agora diz tu és o meu Deus. A dúvida de Tomé não foi apenas resolvida, ela foi transformada. A dúvida de Tomé não foi apenas resolvida, ele não teve apenas explicações para a dúvida que ele tinha, essa dúvida foi transformada. Porque quando a dúvida encontra Jesus, ou melhor, quando Jesus encontra com as nossas dúvidas, elas não terminam em explicação,
elas terminam em adoração. Diante do testemunho do Cristo ressurreto, não há dúvidas, irmãos. Há apenas adoração. Isso é o que Deus quer fazer conosco hoje. Existem pessoas aqui que estão lutando com as suas dúvidas. Pessoas que estão lutando sobre aquilo que estão vivendo. Pessoas que se perguntam, por quê? Por que, Deus? Por que o Senhor deixou que as coisas acontecessem assim? Por que as coisas estão desse jeito? Por que o Senhor não fez aquilo? Por que o Senhor não faz algo logo? Pessoas que estão lutando com dúvidas. Salva logo meu marido, salva logo a minha esposa, Deus, o que o Senhor está esperando? A gente fica, será que está valendo a pena? Vir à igreja, orar todos os dias, ler a palavra de Deus, jejuar, estar em comunhão com os irmãos, será que vale a pena? Existem pessoas aqui lutando com dúvidas, com incertezas. Só que lembre, na verdade o problema não é a dúvida em si, mas é o que nós fazemos com ela. Porque ao final das contas, o que o nosso texto nos mostra é que aquilo que nós mais precisamos não é de respostas, não são explicações. O que nós mais precisamos não é entender tudo, não é ter todas as coisas resolvidas dentro da nossa mente. O que nós mais precisamos é do Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, aquele que morreu e que venceu a morte. O que nós mais precisamos é daquele que Joe Owen diz, aquele que com a sua morte matou a morte. É dele que nós precisamos. É por isso que tudo muda para Tomé. Talvez ele não tenha tido todas as suas perguntas respondidas uma a uma. Jesus não falou, Tomé, senta aqui. Vamos lá, primeira pergunta, diz. Segunda, terceira, 39ª. Não, talvez ele não teve suas perguntas respondidas uma a uma. Talvez ele não tenha saído daquele encontro com um sistema organizado, uma teologia sistemática com tudo explicado. Tomé simplesmente encontrou Jesus. Isso foi suficiente. O texto não fala que Tomé colocou as mãos. E de verdade eu acredito que ele nem precisou. O texto não fala que Tomé colocou o seu dedo no... Não acho. Eu acredito que quando Jesus se apresenta para Tomé, as respostas foram ali, dadas, naquele exato momento. Quais são as condições hoje, meu irmão? Quais são as condições hoje, minha irmã, que você tem colocado para Deus? O que nós temos exigido de Deus para crer, para permanecer, para continuar? Olha, eu só vou ser firme na igreja e vir todos os domingos, na reunião dos irmãos, quando o fulano tomar consciência e vir me pedir perdão. Eu só vou quando voltarem com a terça casa aberta, né? Era casa aberta antigamente, lembra que era culto de ensino? Eu só vou voltar quando voltarem com a quinta, profética. Esse negócio da quinta viva não deu certo, vamos para a profética de novo. Quais são as condições que você tem colocado para crer? Eu só vou crer que é de Deus se quando eu sair daqui eu ver um carro rosa. Vai nessa, passa aquele Mary Kay, né? Não é difícil não, irmão. Mas quais são as condições que você tem colocado? Quais são os pré-requisitos que no fundo você defende? Eu preciso disso, eu preciso dessa confirmação para crer, eu preciso que o pastor fale isso, eu preciso que um profeta venha marchando na minha frente e diga isso. A gente defende esses pré-requisitos, essas condições, mas que no final são condições que só têm nos afastado de Deus. E aí você não quer vir, você não quer participar, você acha que é fanatismo, você acha que é loucura. Talvez você tenha agido como Tomé. Se não for do meu jeito, então eu não creio.
Se não acontecer do jeito que eu espero, eu não continuo. Ah, se o discipulado de homens não for com churrasco, eu não vou. Tem que ter, né? Tem os irmãos que já estão fazendo petição já. Descobri que estão fazendo baixo-assinado daqui a pouco aí. Vou mandar lá pro STF daqui a pouco. Próxima votação, terá churrasco na próxima reunião dos irmãos? Sim ou não? Ah, mas se o discipulado de mulheres... E a gente coloca condições. Eu só vou vir no discipulado de casais quando o Cláudio Duarte vir. Irmão, vai demorar, viu? Você vai demorar, irmão. Você vai tomar cuidado aí. Não porque a gente não gosta, né? Que não tem dinheiro, irmão. Também para trazer o homem lá do Rio de Janeiro, está nem aceitando a agenda assim. Está na igreja dele. Glória a Deus. Mas quantos de nós não temos agido como Tomé hoje? Ah, se não for do meu jeito, não. É porque o culto tem que ser tal horário. Uma vez, irmãos, falaram isso para mim, Alex, por que a gente não muda o culto de domingo para o sábado? Eu falei, porque é domingo. Se você muda o culto de domingo para o sábado, já não é mais culto de domingo, é sábado. Vou mudar o culto para o sábado, para domingo da família. No sábado não rola, irmão. Não, eu não falei muito assim, não, calma, não fui tão grosseiro assim. Eu só falei, irmão, os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana. 8 dias depois, novamente no domingo. Em Atos dos Apóstolos, o domingo é o dia do Senhor. Durante toda a história do cristianismo. Mas se não for do meu jeito, eu não vou. Se não for da minha maneira, eu não faço parte. E aos poucos, sem perceber, essas condições vão afastando. Te afasta da comunhão com os irmãos. Você acaba o culto. Hoje não tem, mas às vezes a gente faz aquela mesa. Antigamente, irmãos, os irmãos mais velhos aqui de casa sabem. Se sobrava meio bolo e meia garrafa de Coca-Cola, a gente fatiava o bolo naquelas máquinas de frios. Só sai só a fileta do bolo assim, ó. Colocava o guaraná dentro de um copo e colocava água para multiplicar. E vendia. Irmão, desde o ano passado a gente fez cantina no comecinho do ano, depois a gente parou. E aí a gente faz aquelas mesas no final do culto, hoje não tem, fica tranquilo. E você come, o pessoal come. A ideia é justamente você ter esse tempo de comunhão, esse tempo de partilha com os irmãos. A ceia não era esse momento que a gente levanta um cálicezinho. A ceia era um momento de comunhão, de comer mesmo, era um banquete. Não era só o partir do pão e o beber do cálice, não, tinha comida. Tanto que em Corinto tinha irmão que até ficava bêbado. Irmão que comia demais, estava com a barriga doendo no meio da ceia. Você tem colocado condições que tem mais te afastado daquilo que Deus quer para a sua vida do que te levado para perto de Deus. E até quando isso? E até quando isso? Hoje, nesse domingo de ressurreição, é dia de nós deixarmos essas condições de lado. Nesse domingo de ressurreição, é dia de parar, de tentar controlar tudo. Você não vai conseguir. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou das coisas muito bem acertadinhas. Sempre fui muito chato. Me tornei pastor e eu vi, não dá. Às vezes a gente tem que relevar. Porque a gente não vai conseguir controlar tudo. A gente não vai ser perfeito em tudo. Só que a gente coloca condições. Você fala que você é perfeccionista. A gente conversava esses dias, né? Eu lembro que quando Deus falou para mim, olha, grava uns vídeos para a internet, eu preciso voltar. Fala de mim para a internet, tem tanta besteira aí. Pessoal vendo Virgínia, Vinícius Júnior, Rafinha na Copa aqui no Misericórdia, essa seleção. Vai, Brasa! Misericórdia, Jesus. Traz de volta, Senhor, o espírito de 2002. Faz de novo. A gente tem que começar a cantar isso, irmãos. Irmãos, a gente vai levantar um propósito de oração pela nossa seleção, em nome de Jesus. Mas eu lembro que vira e mexe alguém falava, Alex, poxa, tem tanta gente na internet falando besteira, vai mais você também falar. Não, eu falava assim, não, Alex, vai lá, grava. Poxa, é legal. Eu falava, não, eu só vou quando eu tiver a câmera certa, quando eu tiver a lâmpada certa, o cenário certo. E eu ficava sempre adiando. Aí você pega um infeliz com uma câmera de ré do carro, sabe aquela câmera que você nem consegue chegar direito, falando um bando de abobrinha.
E a gente calado, colocando condições para fazer aquilo que Deus mandou. Deus já falou, Deus já confirmou, Deus já disse, Deus já mandou profeta, Deus já falou na hora da palavra, Deus já mandou gente na sua casa, Deus já trombou com você no meio do ônibus, do metrô, e você ainda coloca condições. Até quando? Até quando? Hoje é dia de você tentar parar, controlar todas as coisas. Hoje é dia de você parar de exigir respostas para tudo e simplesmente se aproximar. E simplesmente é isso. Afinal, nem tudo vai ser como nós gostaríamos. Nem tudo. Nem tudo. Irmão, eu queria que você chegasse nesse domingo e você já visse algumas mudanças ali de que a gente vai mexer na igreja. Só que não deu, não rolou. Vai acontecer nessa semana, em nome de Jesus, a gente crê. Isola na madeira, né? Em nome de Jesus a gente acha que é como se fosse um amuleto. Já expliquei isso um tempo atrás. Mas às vezes as coisas não vão ser como a gente gostaria. No meio do caminho nós ainda vamos encontrar algumas cruzes. Encontraremos dores ainda. No meio do caminho ainda passaremos por momentos difíceis. Mas quando encontrarmos com Jesus... irmãos, quando nós encontrarmos com Jesus, esse encontro pode ser hoje. O nosso coração encontra descanso. A nossa fé encontra sustento. E a nossa vida encontra direção. Talvez você não vai sair daqui, desse culto, com todas as respostas que você buscava nessa noite. Mas você pode sair daqui com uma certeza muito melhor. A certeza de que Jesus vive. A certeza de que Ele está presente. E a certeza de que Ele continua e continuará se revelando aos seus. E isso, irmãos, é o suficiente. Que Deus Ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.